Está começando agora, e só aqui na TVT, mais um Juca Kfouri Entrevista, hoje conversando com um dos principais intelectuais deste país, neste momento que atravessamos em 2025. Eu vou conversar com o professor titular de Literatura Comparada da UERJ, a Universidade Estadual do Rio de Janeiro. Ele é doutor em letras pela UERJ, é doutor em letras também pela Universidade de Stanford, nos Estados Unidos, autor de 14 livros, traduzidos para o inglês, para o alemão, para o italiano, para o espanhol, para o mandarim. Não é pouca coisa, de fato não é pouca coisa. E ele, além de ser especialista em Shakespeare e em Machado de Assis, subvencionou seus estudos como enxadrista profissional. Razão pela qual eu vou começar esta entrevista, que eu sei não será capaz de conter todas as perguntas que eu gostaria de fazer a ele, mas com uma questão muito relacionada ou inteiramente relacionada ao xadrez. Professor João César, quem foi melhor? Kasparov ou Bob Fischer? Bom, Juca Kfouri, deixa eu principiar dizendo que é uma enorme honra essa conversa com você. Eu sou um admirador seu há muito tempo, eu considero esse diálogo um presente. Espero que um dia seja com uma taça de café. Vamos lá. Juca Kfouri, o Kasparov é superior ao Bob Fischer? É uma pergunta muito boa. O Bob Fischer, do ponto de vista individual, ele foi o maior fenômeno do xadrez num espaço curto de tempo, entre 2, 3 anos, na caminhada dele rumo ao campeonato mundial. O Bob Fischer bateu alguns recordes que ainda hoje não há comparáveis. Por exemplo, antigamente havia um torneio de candidatos, que eram competições individuais, 2 jogadores, um contra o outro, e o Bob Fischer derrotou o Tigran Petrosyan, ex-campeão do mundo russo, um dos jogadores mais sólidos da história, com placar arrasador, não lembro o placar exato, mas foi muito grande. Depois ele jogou com um dinamarquês chamado Bent Larsen, que era um gênio do xadrez. E Juca, ele fez algo que ninguém nunca voltou a repetir. Ele venceu de 6-0. Ele venceu 6 partidas seguidas, o que no mundo do xadrez é algo praticamente impossível que ninguém voltou a repetir. Ele enfrentou o Boris Spassky na Islândia, em Reykjavik, e aconteceu algo absolutamente inacreditável. Ele perdeu a primeira partida, tendo cometido um erro infantil primário. Na segunda partida, Juca, ele se recusou a jogar, porque ele dizia que as câmeras de televisão o afetavam. Ele exigiu que se retirasse o público e as câmeras de televisão do recinto. Aí aconteceu um dos momentos, Juca, mágicos do esporte. O campeão mundial, à época, era o Boris Spassky. Um menino prodígio como o Bob Fischer. Antes do Fischer, havia sido um dos mais jovens grandes mestres da história. O Fischer tornou-se o mais grande mestre da história. Um homem que era genial, capaz de se adaptar ao estilo dos jogadores, era um camaleão. O Boris Spassky estava 2-0. O Fischer exigiu, fez exigências absurdas. O Spassky poderia ter dito, não aceita as exigências. Ele nunca tinha perdido para o Fischer antes, ele já estava 2-0. Mas o que fez o Boris Spassky? Juca, minha interpretação, fez uma coisa linda, que o deixou para sempre no ostracismo, no establishment soviético. O Spassky pensou consigo mesmo, Juca, eu e você agora somos o Boris Spassky. E eu e você pensamos, eu tenho diante de mim o maior gênio do jogo de xadrez dos últimos 200 anos. Eu nunca perdi para ele, eu estou vencendo de 2-0. Eu jamais voltaria a ter como esportista, como atleta, um desafio desta monta. Eu nunca mais vou saber realmente quem eu sou se eu não ceder e enfrentar a Bob Fischer. O que ele faz, ele contraria todas as expectativas, ele aceita as exigências absurdas do Fischer, se senta no tabuleiro para jogar. E aí o Fischer mostra a sua genialidade e vence com facilidade de match. Incrível, não é, Juca? Fantástico, fantástico. Eu queria exatamente te provocar a contar essa história e relacionar ao seguinte: ao vencer o Spassky, digamos, os Estados Unidos marcaram um gol na corrida da Guerra Fria, corrida essa que tinha a corrida espacial como um dos principais palcos.
Quem bota primeiro um homem em órbita foram os soviéticos que botaram o Gagarin, quem chega primeiro na Lua, enfim. Isto me remete à segunda pergunta desta nossa conversa. Quem bota hoje mais o mundo em risco? O Vladimir Putin ou o Donald Trump? Ah, que boa pergunta. Uau! Vamos lá. O Donald Trump. Posso pensar com você o porquê? Claro. Vamos lá. O Donald Trump, hoje, ele representa uma junção muito perigosa, Juca, e que passará, a partir de hoje, a dominar o mundo. Já domina. Mas agora o domínio não terá mais nenhuma sutileza, não terá mais nenhum disfarce. Será o domínio brutal, como nós vemos agora nas ruas de Los Angeles. Talvez o público brasileiro não tenha uma dimensão exata do que está acontecendo agora nos Estados Unidos. O que está acontecendo neste momento nos Estados Unidos, quando o presidente da República anuncia que o ideal seria prender o governador da Califórnia, quando os Navy SEALs, Juca, são essas forças especialistas dos Estados Unidos que, por exemplo, foram enviadas para assassinar o Bin Laden. Bin Laden, meu Deus isso. Bin Laden, Osama Bin Laden. Isso. Ele enviou contra cidadãos americanos. Sabe quem fez isso no passado, Juca? A ditadura militar brasileira. A ditadura militar brasileira, esteio do bolsonarismo, na Lei de Segurança Nacional de 1969, que é uma excrescência no mundo jurídico internacional, porque, Juca, na Lei de Segurança Nacional de setembro de 1969, você sabe qual é a palavra que mais se repete? Observação de leitor de Shakespeare e de Machado de Assis. Na lei que afetou você, Juca, diretamente, e a sua geração. A Lei de Segurança Nacional de setembro de 1969 tem uma palavra que, como um baixo contínuo sinistro, dá o ritmo de toda a lei, que não é uma lei de segurança nacional, é um culto à morte. A palavra é ela. Morte aparece no corpo da lei 32 vezes. Não existe no ordenamento jurídico internacional nada comparável. Pela Lei de Segurança Nacional de 1969, mais de 10 crimes eram punidos com a pena de morte, Juca. Claro, mas como os ditadores podem ser generosos, a pena máxima era a pena de morte. A pena mínima, prisão perpétua, que é morte em vida. A Lei de Segurança Nacional foi aplicada contra brasileiros. E só foi possível essa aberração porque havia um conceito. O conceito era de inimigo interno. Mas o conceito de inimigo interno e de guerra revolucionária, isso me custou trabalho descobrir, Juca. Aqui eu juntei minha formação de historiador e minha carreira posterior como professor de literatura. E me deu muito trabalho descobrir a origem. A Lei de Segurança Nacional tem no inimigo interno o alvo. Esse alvo é permitido pela introdução no sistema jurídico brasileiro da noção de guerra revolucionária. E eu demorei a descobrir de onde vinha. Juca, você não vai acreditar. O conceito é guerre revolutionnaire. O conceito foi desenvolvido pelo Estado francês para justificar na Argélia, na luta pela libertação colonial da Argélia, para justificar. O que eu direi agora é fato histórico. O conceito de guerra revolucionnaire foi utilizado pela França contra a Argélia para justificar tortura, execução de adversário político, desaparecimento de corpos. O famoso filme Batalha da Argélia principia com uma cena de tortura. Você recorda, Juca? É uma cena de tortura. Sem dúvida nenhuma, eu só não quis te interromper porque eu ia recomendar já quem nos vê que veja o filme de Gilles Pontecorvo, A Batalha de Argel, que é uma obra cinematográfica extraordinária e é dessas coisas que nos deixam... Você gostou do Ainda Estou Aqui? Veja Batalha de Argel. Isso. Então, a ditadura militar importou o conceito que a França utilizou contra um Estado que a França considerava inimigo, a Argélia apenas lutava pela sua libertação, e o Estado brasileiro adaptou para o Brasil, contra cidadão brasileiro, Juca. O Donald Trump está fazendo a mesma coisa. O Donald Trump quer editar nos Estados Unidos um decreto semelhante ao ato institucional número 5. Isso de um lado. Então, o projeto autoritário. Agora, o projeto autoritário do Trump tem uma base. Essa base, Juca, nós nunca enfrentamos. Nós estamos começando agora a entender e é o maior desafio intelectual nosso, de nossa época. Se nós conseguirmos lançar um pouco de luz sobre a dimensão desse desafio, nós cumprimos a nossa tarefa histórica. Juca, vamos lá.
qual é o desafio? Davi mais Herodes. É isso. Ah, você viu? É isso, Juca. É isso. É isso. É o avanço. Então vamos lá. E você está em São Paulo, não é, Juca? Sim. São Paulo agora é Tarcísio. O governo do Tarcísio Freitas é um laboratório para a pinochetização do Brasil, que é o que eu chamei de projeto Davi Herodes. Quer dizer o seguinte, o projeto Davi é a militarização de todas as esferas da vida. É o que Donald Trump está tentando nos Estados Unidos, é o que o Nayib Bukele impôs em El Salvador. É o que o Viktor Orbán conseguiu na Hungria. Esse é o projeto. O que eu chamo de projeto Herodes, porque é uma total incapacidade de sequer admitir a existência do outro. Qualquer coisa que não seja espelho é vista como inimigo interno. E como inimigo interno deve ser eliminado. E a junção complexa hoje, Juca, é que isso está acontecendo num consórcio entre projeto político autoritário, pinochetização do planeta Terra, podemos falar daqui a pouco o que eu chamo de pinochetização. Pinochetização do planeta Terra e concurso das grandes plataformas. O Donald Trump não teria sido eleito se o Elon Musk não tivesse dado o apoio que deu na sua plataforma X. É isso que nós enfrentamos, não é pouca coisa, Juca. Então, como é que isso se desenvolve? Eu quando abri a entrevista, disse que tinha absoluta certeza que o tempo seria insuficiente para todas as perguntas, apenas não disse, professor João César, que eu, embora há muito tempo quisesse entrevistá-lo, eu confesso que tinha um certo temor em entrevistá-lo, porque a sua capacidade de análise, o seu realismo, às vezes se confundem com o que as pessoas possam entender como um certo catastrofismo. E não deixar espaço para o otimismo. E eu sou meio gramsciano, pessimista na análise, mas otimista na ação. Eu queria que o senhor me desse saídas diante deste quadro que me parece absolutamente concreto, verdadeiro. Mas como é que a gente vai encontrar saídas para isto? Tem, Juca. Você sabe, eu também eu costumo dizer que eu sou um otimista irresponsável. Mas a clareza da análise é indispensável para que nós reconheçamos a dimensão do desafio e a força do adversário. Então vamos lá. Tem saída assim, Juca. Deixa eu propor uma coisa. Vamos pensar juntos aqui então. Resposta definitiva ninguém. Vamos pensar juntos. Como é que a extrema-direita chega ao poder? Porque nós precisamos, com honestidade intelectual, reconhecer que o fenômeno hoje é diferente daquele enfrentado pelo Antônio Gramsci. Quando Antônio Gramsci enfrenta o fenômeno do nazifascismo, especialmente do fascismo na Itália, veja, em 1922, os famosos camisas negras marcharam sobre Roma, impondo fisicamente de forma militar a sua presença, com enorme violência. O próprio Gramsci sofreu essa violência. Ele passou anos encerrado num cárcere, de onde ele sai apenas para morrer em virtude de suas condições de saúde. Na Alemanha, os nazistas não precisam mencionar o potencial de brutalidade da violência nazista. Juca, hoje, a extrema-direita chega ao poder, reconheçamos, conquistando corações e mentes, especialmente das gerações mais jovens, e especialmente através de eleições livres e democráticas. O Jair Messias Bolsonaro efetivamente venceu em 2018 com mais de 10 milhões de votos a mais do que o Fernando Haddad. Em 2022, no dia 30 de outubro, ele efetivamente obteve 58 milhões de votos, apesar de tudo que ele fez. Então, como a extrema-direita consegue isso? Proposta rápida, Juca. A extrema-direita, ela só viceja no caos. Ela só viceja no caos porque a extrema-direita, ela produziu o mais poderoso ecossistema de desinformação, e o que eu diria agora, eu não creio que seja um exagero, da história do Homo sapiens. Isso é muito importante que fique claro. Hoje, pela primeira vez, Juca, nós temos algo que não é novidade. Lá, o Freud já dizia, de maneira brilhante, que o Homo sapiens, nós, somos o único animal estruturalmente protético. Protético? Como assim? Juca, como animais, como espécie animal, nós nos caracterizamos pela ausência de especificidade, que é algo muito bonito do Homo sapiens. Nós não temos pelo suficiente para nos proteger do frio. Precisamos do calor, do fogo.
Nós não temos garras ou dentes que possam ser considerados armas. Nós precisamos, para caçar, precisamos estar juntos. É o espírito gregário. Nós tínhamos, na nossa compreensão física do Homo sapiens, era inferior em termos de força bruta à do homem de Neandertal. O homem de Neandertal tinha uma caixa craniana muito superior à do Homo sapiens. Então, nós somos inespecíficos, nós não temos nenhuma qualidade propriamente biológica que nos distinga no reino animal. Não temos olhos de lince, não temos ouvido apurado, não temos um faro perfeito. O que nós temos? Nós aprendemos a usar prótese, Juca. Nós colocamos uma pedra na mão e nós podemos derrubar um homem muito maior. Nós não conseguimos subir nas árvores como os macacos, porque nós só temos capacidade de prensa do polegar, os macacos dos 5 dedos, por isso eles sobem. Nós só temos capacidade de prensa aqui. Como espécie biológica, Juca, nós não somos ninguém. Mas porque não somos ninguém, nos tornamos em senhores do planeta. Por quê? Porque uma vez que não éramos ninguém, nós precisamos nos unir. Não ser ninguém é bonito, Juca. Não ser ninguém é ser latino-americano, não é isso? Sem dinheiro no banco e sem parentes importantes. Não ser ninguém obrigou o Homo sapiens a se unir, a desenvolver linguagem para se expressar e obrigou o Homo sapiens a tornar o seu corpo parte de uma prótese infinita. Pedras, madeira, depois armas, óculos, etc, etc, etc. Nós hoje temos uma prótese que, ao contrário de nos unir, que ao contrário de nos tornar cultura, está produzindo incultura e desagregação. É esta aqui, Juca. É uma prótese, não é, Juca? Sim. Já está presa, já faz parte do nosso corpo, não é? Essa prótese aqui, ela realiza algo que, se você me permitir uma referência literária, eu sempre, quando leio Santo Tomás de Aquino, eu penso em Borges. Se você lê Santo Tomás de Aquino deixando a religião de lado, é pura literatura fantástica. Por exemplo, tem uma disputátil do Santo Tomás de Aquino que ele se pergunta assim: os anjos serão ubíquos? Ora, a razão pela qual eu e você não somos ubíquos, ou seja, não podemos estar em vários lugares ao mesmo tempo, é porque nós temos matéria, nós temos corpo. E corpo, res extenso, está no espaço. Agora, Juca, se nós fôssemos pura consciência, nós poderíamos estar em vários lugares ao mesmo tempo, não poderíamos? Claro. Então, o Santo Tomás de Aquino se perguntava, e os anjos podem ser ubíquos? Parece literatura do Borges, não parece? Pois bem, Juca, hoje nós somos ubíquos. Olha onde nós estamos agora. É verdade. É verdade. Juca, mas nós temos que pensar nisso com muito cuidado. Mas me interrompa, por favor, Juca, a qualquer momento. Temos que pensar com cuidado nisso. Eu vou te interromper agora para a gente fazer um intervalo e a gente já volta. Eu estou conversando com o escritor, com o professor, com o historiador João César de Castro Rocha, doutor pela Universidade de Stanford, pela Universidade Estadual do Rio de Janeiro. A gente falava disso aqui, que nos permite estar em todos os lugares ao mesmo tempo. Nós vamos continuar a tratar disto, das chamadas redes antissociais, mas antes ainda quero fazer uma pergunta específica sobre Gramsci, o pensador italiano, o pensador marxista italiano. Professor João César, Antônio Gramsci não subestimou o papel das religiões ao nos ensinar a tolerância, a necessidade da convivência, mas eventualmente ele não chegou a imaginar até que ponto, de fato, ela poderia se tornar apenas o ópio do povo? Vamos lá, Juca. Essa questão nos leva longe. Bom, primeiro, eu sei que você domina a matéria, mas me permita, para a nossa audiência, falar um pouco do conceito de hegemonia, porque boa parte da obra do Olavo de Carvalho foi uma deturpação consciente do conceito gramsciano. Tanto que, por exemplo, Juca, não existiria extrema-direita no Brasil se eles não pudessem afirmar que o mundo da cultura e da universidade possuem hegemonia absoluta da esquerda, de acordo? Certo. E é assim que eles falam, não é? Uma hegemonia absoluta da esquerda.
A simples expressão hegemonia absoluta da esquerda demonstra que eles nunca leram Gramsci. Porque para que haja hegemonia não pode ser absoluta. Quer dizer, quando o Gramsci pensa o conceito de hegemonia, ele está na Itália, um país onde a Igreja Católica é tão importante que é um Estado dentro do Estado, o Estado do Vaticano, onde havia uma imprensa, um sistema de cultura, uma sociedade civil fortemente organizada, e não seria possível, nas condições de uma sociedade como a italiana, um modelo bolchevique, ou seja, um modelo de tomada do poder, de centralização e de um centro irradiador de ideias, etc, etc. Não seria possível. Aliás, nem no Estado bolchevique foi assim, mas não importa. Mas num Estado como, numa sociedade como a italiana, em que sempre haveria vozes dissonantes, era indispensável disputar a hegemonia. A hegemonia é cambiável. Você pode ter hegemonia hoje, pode não tê-la amanhã. Você tem hegemonia e você tem movimentos contra-hegemônicos, sempre tentando disputar os corações e as mentes da sociedade. E a palavra vem do grego e quer dizer liderança. Isso é bem importante, Juca, porque, como você sabe que na minha vida paralela eu sigo vários produtores de conteúdo da extrema-direita, você não pode imaginar como a ideia de que exista uma hegemonia absoluta da esquerda é constitutiva da extrema-direita brasileira. E é uma ideia tola, é uma ideia teoricamente equivocada e que não faz sentido. Mas vamos lá. A questão da religião é complexa, Juca, muito complexa. Há um ensaio do Freud que foi muito importante. Eu reli quase todo o Freud da psicologia social nesse contexto de bolsonarismo para entender algumas coisas. Há um ensaio fundamental que é o Futuro de uma Ilusão. Nesse ensaio, o Freud propõe uma distinção que eu creio que ilumina de maneira extraordinária o ambiente brasileiro e o ambiente da extrema-direita transnacional. Ele diz assim, que é preciso separar o erro da ilusão. O erro é um equívoco de natureza objetiva e que por isso pode ser objetivamente corrigido. 2 mais 2 igual a 4. Se você não for o Caetano Veloso, não pode ser 5, não é isso, Juca? Então 2 mais 2 igual a 4. Eu posso objetivamente mostrá-lo. O que é uma ilusão? E diz o Freud que a ilusão é o decisivo para compreender o psiquismo humano. A ilusão, e o exemplo que ele dá, nos toca diretamente. Ele diz assim, em 1492, em outubro, quando Cristóvão Colombo acreditou ter chegado às Índias, era um erro. Claro, ele estava no Novo Mundo. Mas não era apenas um erro, era sobretudo uma ilusão. Aí o Freud esclarece, ele diz, ilusão é quando o erro é revestido da projeção de um desejo. Não é apenas um erro objetivo, é a projeção de um desejo que me faz ver o que ali não está. É isso, Juca. E o Futuro de uma Ilusão é um ensaio do Freud dedicado à religião. Problema, Juca. Eu não tenho nenhum problema com a religiosidade, nenhum. Eu não tenho nenhuma religião, eu pessoalmente. Mas eu não tenho problema algum com a espiritualidade e religiosidade alheia. Mas me parece que no caso brasileiro, o que tem acontecido, e isso é preciso denunciá-lo com coragem cívica mesmo, é assim. Em relação aos, dizem os censos, 40 milhões de evangélicos e de evangélicas, Juca, são meus irmãos e minhas irmãs. Me lembro o poema do Mário de Andrade, os 2 poemas acrianos. E tem um poema lindo que ele fala assim, sentado na escrivaninha da Rua Lopes Chaves. Aí ele vai dizendo o poema, ele diz que ele se dá conta, ele diz que ele finalmente compreende que o seringueiro lá no Acre, perdido, longe, ele diz, é brasileiro que nem eu. Os evangélicos e as evangélicas têm uma fé que eu tenho aprendido a admirar, porque é uma fé muito cotidiana, Juca, muito presencial. Não existe evangélico de formação. Como você pergunta, qual é a sua religião? Se a pessoa responde, sou católico de formação, quer dizer que nunca vai à igreja, né? Só se batiza e casa. O resto não tem nenhum contato com a religião católica. Não existe evangélico de formação. É uma comunidade, é literalmente uma eclésia. Eles estão juntos. Nos finais de semana, um ajuda o outro. Juca, um contrata o outro. Eles se apoiam mutuamente, dando uma rede de segurança social que o Brasil sempre negou a essas pessoas. Então, todo respeito aos 40 milhões de evangélicos e de evangélicos, todo respeito. Nós não teremos uma nação Brasil se nós não conseguirmos dialogar com eles. Agora, todo o desprezo e a esperança no otimismo irresponsável de que um dia a lei puna Silas Malafaia, Valdomiro Santiago, Bispo Rodrigues, Damares Alves, Michele Bolsonaro, Ferreira,
André Valadão e tutti quanti, porque o que eles fazem é deturpar o repertório bíblico para obter ganho político e enriquecimento ilícito. Então acho que é muito importante, Juca, distinguir os líderes religiosos, tanto aqui quanto nos Estados Unidos, da fé evangélica e da manipulação que está acontecendo. Uma coisa importante, você viu o último censo, Juca? Que mostrou que houve uma espécie... Eu acho que há uma interpretação equivocada do censo. Me expresso mal. Eu acho que este censo não está levando em consideração um fenômeno de enorme importância no Brasil nos últimos 5 anos, que é o crescimento, não direi exponencial, mas significativo dos desigrejados. O que são os desigrejados? São evangélicos e evangélicas que permanecem professando a sua fé, mas que estão buscando formas alternativas porque não aceitam a bolsonarização da maior parte das igrejas evangélicas. Há um pastor... Porque nada mais